Eu tenho que continuar porque precisamos falar da saída do atacante Nicolas do Paysandu para o América Mineiro. O centroavante sai em baixa da Curuzu, mas mais por culpa da direção do que por culpa dele. Vamos tratar disso do vídeo, como também vamos falar da possível escalação do Papão para o jogo de amanhã contra o Vila Nova e tem desfalque importante no ataque bicolor, que não é só o Nicolas, tem mais outro jogador que vai ficar de fora dessa partida lá em Goiânia. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecerem através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar as últimas do Papão da Curuzu. Como eu disse na introdução, vamos começar abordando o assunto Nicolas. Muita gente já estava criticando o Nicolas, os torcedores, e eu concordo, ele não estava bem. Mas essa saída em baixa do Paysandu, duas coisas que tem que ser mencionadas. Primeiro, essa saída em baixa do Paysandu, para mim, é culpa da direção. A diretoria do Paysandu não se planejou nessa questão do centroavante desde o ano passado. Recontrataram o Nicolas, segunda passagem dele no início do ano, e só tinha ele durante o ano de 2024 inteiro, praticamente. Porque a outra opção de centroavante era o Juan Ribeiro, mas o Juan Ribeiro estava muito abaixo, jogava muito pouco, então sobrou só para o Nicolas. Começou esse ano, todos sabiam que o Paysandu precisava investir no centroavante e não investiram. Deixou só o Nicolas como centroavante. E o Nicolas, lógico que ele tem a sua responsabilidade. O Nicolas não é o jogador da primeira passagem. Na primeira passagem tinha 29, 30 anos. Agora está com 35. É outro jogador. Mas era um jogador que poderia... Eu sempre bati isso na tecla aqui. É um jogador que poderia sim ser útil à equipe do Paysandu. Entrando no segundo tempo, na bola aérea. Então, jogando nesses cenários. Não depositando todas as confianças dele na equipe titular, porque eu acho que na equipe titular ele não iria render. Como eu acho que ele não vai render o suficiente no América Mineiro se ele for utilizado dessa maneira, sempre jogando como titular. Então a direção do Paysandu sabia disso e não se programou para ter um jogador para ser titular do Paysandu. O Paysandu necessitava no passado, como necessita esse ano, um centroavante para ser titular. E com o Nicolas entrando no segundo tempo, no cenário da partida, para jogar lado a lado com esse centroavante, se estiver perdendo o jogo, ou substituir ele, dependendo, como eu disse, do cenário do jogo. Agora, essa questão da direção colocar tudo nas costas dele, sabendo que, ou pelo menos deveria saber, que ele não teria mais condições, que não é o Nicolas de 2019, era o Nicolas já de 2024, 2025, não teria condições de ser o titular da equipe do Paysandu. Isso, para mim, fica muito por culpa da direção do Paysandu. Não acho que o Nicolas saiu pela porta dos fundos do Paysandu. Eu sei que teve algumas críticas da torcida, eu compreendo, eu concordo, porque o desempenho individual dele não foi bom. Na Série B ele fez apenas 3 gols, esse ano fez alguns gols pelo Campeonato Paraense, mas começa a Série B também, só um jogo, mas você via que o desempenho dele também não seria legal. Mas é um jogador que é ídolo e é um jogador que, ao meu ver, tem que ser tratado com respeito e carinho pela torcida do Paysandu, porque sempre teve dedicação, sempre gostou até de fazer postagem do Paysandu, de falar do Paysandu, de falar do Pará. Até um tempo atrás, não sei se ainda está nas redes sociais, tinha bandeira do Pará. Então é um jogador que se identificou com a cidade, se identificou com o clube e é um jogador sim que de maneira geral ele ofereceu muito ao Paysandu em termos de desempenho. De maneira geral, o saldo dele é muito mais positivo que negativo. E muito dessa parte negativa do Nicolas, como eu disse aqui no vídeo, é por culpa da direção, por ter acreditado ou ter apenas feito um trabalho um pouco mais econômico da situação. Temos centroavante, se não render a culpa é dele. Mesmo sabendo ou devendo saber que o Nicolas não teria condições de ser realmente o titular da equipe do Paysandu. O Paysandu precisava investir no outro centroavante, como agora precisa ainda, né? Porque agora saiu um centroavante, tá certo. Tem a questão do Benítez, que a torcida tá meio empolgada com ele, até compreendo. E pode dar sim um outro dinamismo ao ataque do Paysandu, embora também seja centroavante, mas a gente tem que esperar, né? Também temos que esperar, muito cedo ainda. Então tem que ver como é que vai ficar essa situação do Paysandu. Mas o Nicolas se despede da equipe bicolor, vai para o América Mineiro, seguir a carreira dele e o Paysandu segue. Eu tenho certeza que vai passar um tempinho, a torcida vai continuar
do lado dele e vai lembrar dos feitos que ele fez desse casamento que termina pela segunda vez e novamente por mim, por culpa da direção bicolor, da direção passada, por essa questão de avaliação e também dessa atual direção que não contratou ou demorou demais para contratar um centroavante para ser titular da equipe bicolor. Vamos falar agora também da provável escalação do Paysandu que vai jogar contra o Vila Nova de Goiás lá em Goiânia. O Paysandu, vou trazer aqui o campinho para a gente debater. O Paysandu tem algumas dúvidas em relação ao ataque. Dois jogadores importantes não vão atuar, que é o próprio Nicolas, né? Vai para o América Mineiro, e o Rossi lesionado, uma tendinite, requer repouso, uma assistência médica também. Então o Rossi, que é o principal jogador da equipe do Paysandu nessa temporada, é um desfalque extremamente pesado, porque desse trio de ataque que vem sendo titular, ou vinha sendo titular, que é o Rossi, Nicolas e o Del Valle, só o Rossi a gente via realmente um desempenho de maior qualidade no sistema ofensivo. O Nicolas não vinha bem. O Del Valle, para mim, vocês sabem que eu questiono muito a titularidade desse jogador. Então era só o Rossi realmente. E sem o Rossi, aí complica um pouco mais. Já vou até trazer o campinho aqui para a gente fazer essa análise da equipe do Paysandu, dessa provável escalação. Provável escalação do Paysandu é de Matheus Nogueira no gol. O sistema defensivo, incluindo os volantes, não tem tanto mistério assim. Edilson, que fez uma boa partida na estreia da Série B, na direita. PK na esquerda. Para o sistema defensivo funcionando bem, o sistema ofensivo precisa ainda de achar uma adequação tática para ele também conseguir contribuir. A zaga Luan Freitas e Quintana. Volante Martins, que foi muito bem nessa posição com o volante, me agrada muito mais, tá? O Martins como volante do que Martins zagueiro, porque Martins e Quintana na zaga não dá certo. São dois jogadores mais lentos, então ele jogando como primeiro volante rende mais. Vargas, que entrou mal na partida, entrou com 3 minutos de jogo, no lugar do Vilela machucado, deve jogar também essa partida. Então, mas não jogou bem na sua estreia. E a dúvida seria André Lima e Giovani, lembrando que essa escalação, essa provável escalação, foi dada pelo Dinho Menezes na Rádio Clube. Aí é uma diferença, né? Porque o André Lima é um jogador mais defensivo. Então, será que ele vai meter logo 3 volantes? Ou vai fazer o meio campo com Martins, André Lima e o Vargas jogando mais como meia? Mas não é a do Vargas jogar como meia. Ele já jogou algumas vezes fazendo essa função no Paysandu esse ano e para mim não teve um rendimento bem baixo. Mas ou vai colocar o Giovani, que é um meia mesmo de articulação, só que o Giovani é um jogador que ainda não rendeu o esperado. A grande dúvida é essa. Isso vai mudar a maneira do Paysandu jogar claramente, colocando mais uma força no meio campo ou colocando um jogador de criação. No ataque, 2 jogadores não são mistérios nenhum. Marlon e Benítez, colocou o Marlon na direita, mas pode jogar pela esquerda também. Benítez substituindo o Nicolas. E a outra dúvida é entre o Del Valle e o Borazzi, que para mim, Borazzi, tecnicamente, se tiver condições de jogo, não há dúvidas que o Borazzi é titular no Del Valle. Na verdade, nesse time do Paysandu, eu daria até mais chance pro Caballero que pro Del Valle. Como eu disse aqui, eu acho que o Caballero deve estar treinando muito mal, porque fez uma temporada passada melhor, jogando uma liga mais forte, num time mais tradicional do que o time do Del Valle no Paraguai. E ele não joga no Paysandu, o Del Valle tem muito mais chances que ele. Então ele deve estar treinando muito mal, porque já é o segundo treinador que ele não ganha tanta oportunidade assim. Mas se a dúvida for entre o Del Valle e Borazzi, gente, não tem discussão, né? Com certeza seria o Borazzi. É isso, amigos. Gostaria que vocês comentassem aí o que vocês acharam da provável escalação e também dessa saída do Nicolas da equipe do Paysandu. Um abraço e até o próximo vídeo.